Graça e paz, amados. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, nos alegrarmos e nos regozijarmos nele, amém? Aleluia! Como Deus é bom, como Deus é fiel. Oh, glória a Deus, amados. Vamos compartilhar, né, o nosso link, vamos convidar pessoas, né, para participar, né, desse momento tão maravilhoso, do nosso domingo, do nosso culto, né, que nós vamos cultuar o nosso Senhor, amém? Então, eu gostaria, né, que vocês abrissem seu coração e vamos orar agora, fazer uma oração bem poderosa, amém? Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada por cada pessoa que está chegando. Obrigada, Pai, por cada pessoa, por cada convidado. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa nação. Eu te louvo, Senhor, pelas pessoas, que essa palavra que venha chegar ao coração delas, que venha abrir os olhos do entendimento delas. Muito obrigada, Pai, pelos teus feitos. Obrigada pela tua unção. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já está propagando na nossa nação. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos compartilhando, né, o nosso link, vamos compartilhando agora, convida pessoas que nós vamos começar a cultuar, levanta suas mãos, louve ao Senhor, né, de todo o seu coração. Agora é o momento da gente se conectar, né, estamos conectados na internet, mas vamos nos conectar, amados, a partir de agora com o Senhor, vamos dar o nosso melhor louvor a Ele. Amém? Então, eu quero chamar a nossa querida Marlene, em nome de Jesus, né, para um louvor bem abençoado, Marlene.
Louvado é o nosso Deus, de todo o nosso coração, aumentando as nossas expectativas, Aleluia, amém. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Oh, posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Posso dançar, posso correr, eu posso rir, posso gritar. Este é o meu lugar, lugar de alegria. Este é o meu lugar. Oh, este é o meu lugar, lugar de alegria. Este é o meu lugar. Oh, posso dançar, posso correr, eu posso rir,
Posso gritar lugar de alegria, este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Lugar de alegria, este é o meu lugar. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, que louvor maravilhoso, não é? Como é bom adorar o Senhor, como é bom louvar o Senhor, sabe? Sabe, vocês que estão aí conectados, vamos convidar pessoas, amado. Aproveita esse link, puxa esse link aí, saia convidando pessoas. Vocês vão escutar uma palavra poderosa, maravilhosa. E eu quero agora compartilhar com você o nosso momento de dízimo e oferta. Ainda estamos louvando ao Senhor. E a forma de também louvarmos ao Senhor é com os nossos dízimos e nossas ofertas. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo, né? A sua Bíblia, todo mundo com sua Bíblia na mão, para a gente ver em Malaquias 3:10. Amém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, né? Vamos conferir na Escritura. Amém? O que Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimentos na minha casa. E provai-me agora com isto. Diz o Senhor do Exército: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Aleluia! Sabe, amados, essa é a sua hora. Essa é a hora de você dizer assim: Pai, tudo que eu tenho é teu. Então, essa é a hora de você pegar a sua parte, né, a sua 10ª parte, né, e devolver ao Senhor. Quando nós damos ao Senhor, nós damos com amor. Amém? Então, essa é a hora de você dizer assim, com os seus dízimos, que suas ofertas, você coloca na sua mão e nós vamos colocar o link aqui na tela, né, aonde você vai depositar no M-Pesa. Então, você vai pegar seu dízimo, pega com sua família, amados. Está sua família aí sentada, está todo mundo aí na sala. Então, vamos abençoar o dízimo. Pega aí com sua família toda. Olha aqui o dízimo, Senhor. Nós estamos dando com amor. Tudo que o Senhor tem nos dado, nós estamos devolvendo para ti. Amém? Então, coloca seu dízimo aí na mão e vamos orar juntos. Amém? Pai, eu te dou graça pelos dízimos e pela oferta de cada um dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque nós devolvemos a ti. Nós estamos dando com amor. Muito obrigada, Senhor, porque o diabo não pode tocar nas nossas finanças quando nós dizimamos, Pai. E por isso que nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós rendemos graça, Pai, porque com essa semente de oferta e com nossos dízimos, Pai, nós estamos dando o nosso melhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas finanças. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pelos teus feitos, por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém. Sabe, amados, quando nós dizimamos, quando nós abençoamos, nós devemos ter convicção, amados, que o diabo não pode tocar nas nossas finanças, amém? Aleluia, como é bom, né, estarmos aqui juntos por mais um domingo abençoado, como é bom. Então, eu quero apresentar o nosso querido pastor Policarpo. Ele é um pastor muito querido aqui no Brasil e ele é professor das nossas escolas. Então, pastor Policarpo, seja bem-vindo ao nosso meio, viu? Muito obrigada por tudo que o senhor já está aí. Então, pode ficar à vontade, pastor Policarpo. Ativar o mudo. Alô, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Que ótimo. Antes de mais nada, quero dizer da minha satisfação e também do orgulho de poder estar juntamente com meus irmãos em Moçambique e aonde estiver chegando essa palavra agora,
poder compartilhar com todos vocês das verdades reveladas da palavra de Deus, a palavra da fé, agradecendo desde já o meu bom Deus por essa rica oportunidade que nos eleva mais em graça, em conhecimento e, consequentemente, nós crescemos na nossa fé. Quero também agradecer ao apóstolo Guto, Suelen, pelo convite, pela lembrança e também pela consideração. Agradecer à irmã Célia, revendo você, minha irmã. Fico muito feliz, viu? E, através de você, Célia, eu quero abraçar todos os irmãos em Moçambique, os que eu conheço, os que eu não conheço. Não sei se a minha querida Catiúcia já está por aí, né? Mas, enfim, eu quero, desde já, abraçar meus irmãos e dizer para todos vocês, queridos, que nós temos em comum a fé na palavra viva de Deus e dizer também da consideração que esse ministério tem por todos vocês que abraçam essa palavra da fé em Moçambique. Nós temos, irmãos, 10 pilares da nossa fé doutrinária, baseado na palavra de Deus. Entre eles, nós temos uma vida de fé, a unidade e amor, integridade da palavra de Deus. Nós temos o outro pilar, que é alegria e amor, firmeza doutrinária, o fervor do espírito, um coração para servir. O outro pilar da nossa fé é edificar pessoas, a excelência no ministério e, por último, desfrutar de uma vida abundante que Cristo Jesus, nosso Redentor, já nos disponibilizou. Mas eu fiquei hoje com o tema de falar sobre a vida de fé. E, para mim, queridos, é um privilégio, como eu disse, e uma honra poder falar sobre vida de fé, porque eu entendo que é a base para a vida do cristão. Se o cristão não entender sobre fé, se nós não compreendermos sobre o tipo da fé que nós professamos, ou como opera essa fé, como é que essa fé surgiu, qual é o valor que essa fé tem, então nós não podemos desfrutar dos demais pilares que, por exemplo, o nosso ministério defende. Então, eu queria, nessa manhã, colocar os fundamentos da nossa fé. E o texto que o Senhor me traz ao coração, ou os textos, eu quero hoje compartilhar com todos vocês, mas, em especial, queria dizer para vocês, queridos, que a Bíblia revela que o homem ele foi criado em perfeição, mas, infelizmente, ele veio a uma condição de descaído da graça de Deus por uma transgressão. Basicamente, o que aconteceu é que Deus não ficou satisfeito de que essa criação perfeita que ele idealizou, que ele projetou e que executou, Deus não ficou satisfeito de que essa criação ficasse perdida. Então, Deus imediatamente ele providenciou algo chamado de redenção, ou um resgate deste filho amado que havia se perdido, e eu estou falando de Adão. Então, a Bíblia mostra claramente que Deus ele iniciou um processo desde a criação do mundo para trazer de volta esse homem restaurado à posição que originalmente Deus havia idealizado. E Deus fez com que esse homem pudesse encontrar um meio de voltar àquela posição original por meio da fé. Essa restauração, essa recolocação do homem no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, é chamado de fé. Então, resumindo basicamente essa minha introdução, a fé, querido, vai reverter
a nossa posição de descaídos da graça de Deus. Ele vai desfazer a queda que Adão, nosso pai terreno, iniciou, ou pelo menos o Adão, ele não só iniciou, mas como ele concretizou e nos deixou essa herança maldita também, por assim dizer. Então, nós vemos que a forma que Deus nos faz voltar a essa posição original é pela fé. Outra coisa que nós encontramos na palavra de Deus, e é bem interessante sempre observarmos a palavra, como Célia bem disse aí, vamos examinar as Escrituras. Não basta apenas ler a Escritura, mas nós temos que examinar. Foi isso que Jesus Cristo disse. Ele não disse para lermos a Bíblia aleatoriamente, de todo jeito. Jesus falou, examine as Escrituras. Ele chamou de exame, uma perícia. Ele falou, vocês estudem a palavra, que vocês descobrirão nela o que vocês estão procurando. Então, quando estudamos a palavra, ou olhamos atentamente o que a palavra diz, no princípio, em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que o Senhor, falando consigo mesmo, com a Santíssima Trindade, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra semelhança, ela possui vários aspectos do caráter de Deus, demonstra vários aspectos do caráter de Deus. Mas aqui eu quero mostrar apenas um destes aspectos do caráter de Deus, que é o nosso Deus. Ele é um Deus de fé. A capacidade criativa de Deus procede da fé que o nosso Deus tem. Ou seja, tudo o que o Senhor faz é por fé. Eu quero ler com vocês Ezequiel 12:25, que diz assim, a parte A de Ezequiel 12:25 diz assim, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Eu vou repetir. Ezequiel 12:25, parte A, diz, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ou seja, as palavras introdutórias, assim, eu, o Senhor, indica que aquilo que se segue a partir dessa natureza eterna é o caráter imutável de Deus. Ou seja, Deus é um Deus de fé. Deus usa a sua fé através daquilo que ele fala para criar todas as coisas. E é interessante eu citar a palavra coisas, porque no original hebraico, a palavra de Deus, a expressão palavra de Deus no hebraico é uma palavra que se pronuncia dabar. Eu anotei aqui, dabar, que é palavra, mas no original em hebraico é coisa. Olha que interessante. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando Deus fala uma palavra com a sua fé, aquilo que foi dito se tornará em alguma coisa. É isso que no original está querendo dizer. Um outro exemplo é quando também encontramos a palavra de Deus escrita, palavra no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós todos já conhecemos, é a palavra rema. Ou seja, é a palavra de Deus falada, mas que contém um poder para cumprir aquilo que foi proferido. Então, no Antigo Testamento, dabar que a palavra é coisa. O que Deus fala se transformará em alguma coisa. No Novo Testamento, essa mesma palavra de Deus é rema, ou seja, aquilo que procede da fé de quem fala. Vocês conseguem me entender? Muito conhecido de todos nós também é Hebreus 11, no verso 3, que declara que todo o universo ele foi criado pela
palavra de Deus. Na minha versão revista e atualizada, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Eu vou ler numa outra versão, que diz assim, Hebreus, capítulo de número 11, e o verso 3. Eu vou ler na versão revista e na versão transformadora, perdão, que diz assim: pela fé, nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim, o que se vê originou-se daquilo que se não vê. Então, a Bíblia está dizendo, irmãos, que no princípio não existia o que existe hoje, mas porque Deus falou. E olha, eu quero chamar também sua atenção, porque a Bíblia diz: havia trevas sobre a face do abismo. Deus via uma coisa, mas quando Deus falou, uma outra coisa veio aparecer. Havia trevas, mas Deus não se intimidou com as trevas. Deus não se impressionou com as trevas. Deus não ficou intimidado com as trevas. Muito pelo contrário, ao falar da forma como Deus fala, com autoridade, a forma como Deus fala com originalidade, pelo seu caráter. A Bíblia diz que, ao falar, Deus falou com a intenção de que fosse criado aquilo que intencionalmente sua palavra dizia. E isso veio a acontecer. Pois bem, queridos, Deus reparte isso conosco. Esta fé que é originada em Deus, Deus reparte conosco. É interessante também nós observarmos que algumas pessoas, eu quero aqui citar alguns cientistas, eles querem, argumentam e querem nos convencer de que nós, seres humanos, nós temos semelhança mais com animais e com aves do que propriamente um criador invisível. Mas vocês sabem muito bem, isso é a cabeça daqueles homens que a própria Bíblia diz que, inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos, infelizmente, por não acreditar na palavra. Mas eles têm argumentos para tentar nos convencer. Porque, por exemplo, um pássaro, por exemplo, ele pode construir o seu ninho ou a sua morada, a sua casa, mas ele não faz isso pensando, arquitetando, idealizando como ele vai fazer. Não, ele faz por instinto. Nós vemos em filmes orangotangos, macacos, utilizando algumas ferramentas, como um pedaço de pau ou uma pedra, para abrir uma fruta. Então, para alguns cientistas, isso é algo extraordinário. Olha, estes animais têm algumas características do ser humano, mas isso é loucura, porque só nós temos mais outras características do nosso Deus, que é a fala. Os animais, as aves não têm a fala. Então, nós, humanos, fomos dotados de fala, de raciocínio, de capacidade criativa. Além de tudo isso, Deus, que é o nosso bom Deus, ainda nos dá a fé. E essa fé, a ótica de Deus, a luz da palavra de Deus, ela tem um valor que é incalculável. E é por aqui, meus irmãos, que eu quero conduzir vocês nessa manhã de domingo, a manhã da ressurreição, o dia do Senhor. Quero que vocês saibam nessa manhã o valor, a preciosidade que o próprio Deus dá à sua palavra. Por exemplo, outro versículo, 2 de Pedro, capítulo de número 1, verso 1. 2 Pedro 1, começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Depois da vírgula, ele diz para quem ele está escrevendo essa carta maravilhosa. Ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Eu não sei se vocês observam esses detalhes pequenos, mas como mestre eu sou curioso, isso se apega em mim. Pedro está dizendo que nós, assim como eles, os apóstolos, os primeiros apóstolos, apóstolos do Cordeiro e os demais que vieram após eles, diz, vocês também, cristãos de todo o mundo, do Brasil, de Moçambique, em qualquer parte do mundo, vocês que creem em Cristo Jesus, aquele Jesus de Nazaré, vocês obtiveram, vocês ganharam por doação uma fé igualmente preciosa, a mesma que Pedro, Tiago, João e todos nós recebemos. Você, cristão, em toda parte do mundo recebeu. Essa fé é tão preciosa, porque ela vem pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir, uma fé preciosa, disse Pedro. Já na sua primeira carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 também, e no versículo de número 7, mas aqui eu quero levar vocês desde o versículo 3, porque é o contexto do que nós estamos vendo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o 7, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou, ele nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vocês, cristãos. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Que coisa maravilhosa! Somos guardados pela fé, nós somos justificados pela fé, nós somos abençoados pela fé, nós somos curados pela fé, nós somos enriquecidos pela fé. Tudo isso que a Bíblia também chama de dom de Deus, um presentaço de Deus para quem acredita nas promessas e nas palavras de Deus. Aí, continuando, ele disse, vocês são guardados, verso 5, pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. O verso de número 6, o apóstolo Pedro continua dizendo, irmãos, nisso, ou nestas coisas, nessas verdades eternas, exultem, vibrem, como Marlene estava aí vibrando pelo que estava cantando, pelo que estava expressando, com entendimento a palavra de Deus. Não importa a língua, o que importa é as verdades que são cantadas, as verdades que são confessadas, porque é isso que a Bíblia diz, exultem, embora que no presente, por um breve tempo, se for necessário, vocês sejam até contristados por várias provações. Agora, olhem daqui por diante, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que seja apurado por fogo, redunde a vida de vocês em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem vocês, não havendo visto, mas vocês amam, no qual vocês, não vendo agora, mas crendo, exultam com uma alegria indizível, cheia de glória, obtendo por fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Então, queridos, nós estamos cercados na palavra de Deus de informações a respeito de nossa fé. Aquilo que Deus nos dá para que nós possamos agora nos tornar as pessoas que Deus, no princípio, pensou em que nós fôssemos. A posição que Adão perdeu de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, sem condenação e, consequentemente, nesta posição onde não havia pecado, também por não haver transgressão, não havia castigo, não havia sofrimento, não havia doença, não havia pobreza, não havia miséria, não havia estas coisas que hoje o ser humano experimenta por consequência daquela transgressão original.
Não temos tempo para dar todos os versículos, irmãos, vocês devem lembrar, ou se estiver anotando, os capítulos 5 até 8 de Romanos, aliás, começando desde o capítulo 3, vai falar também da queda do homem, que diz que pela transgressão de um homem, a condenação passou a todos os homens. Mas diz também que por um ato de obediência, a justiça veio para todos aqueles que creem na redenção, na reconciliação de Jesus Cristo, veio nos dar para voltarmos novamente ao Pai. E, por último, irmão, e não menos importante, nós vemos na palavra de Deus que a Bíblia é muito clara em mostrar para nós que há uma batalha a ser travada, nós, seres humanos, e cristãos, principalmente, nós precisamos entender que essa fé tão valiosa, como Pedro diz, tão preciosa, o apóstolo Judas, lá no finalzinho da Bíblia, na sua carta tão pequenininha, apenas no versículo 3, Judas 3, ele diz que nós deveríamos batalhar por esta fé que, uma vez por todas, já foi entregue a todos os santos. Nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, que nós não temos que estar pedindo fé a Deus. Aumente minha fé, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, por dar ouvido, por dar crédito, por aceitar como verdade o que Deus fala. A fé vem, a fé pode crescer. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, que louvava a Deus pela forma como a fé dos Tessalonicenses cresciam. Mas também Paulo diz nas suas cartas que a fé que nós temos, tão valiosa que ela é, tão preciosa, Satanás tem a tendência a roubar a fé. Ele diz, toma cuidado. Jesus contou isso em parábolas. Jesus falou isso claramente também, dizendo, olha, Satanás, ele vai vir roubar a fé de vocês. Se o coração de vocês estiver duro, como uma terra que não entra a semente, Satanás tem a tendência, ele é especialista em roubar coisas valiosas, preciosas. Então, isso me admira, que o diabo sabe o valor que a palavra tem, o diabo sabe o peso que essa palavra tem, e muitos cristãos ainda não dão esse valor, ainda não vê como tão preciosa que é essa fé, que de uma vez por todas já nos foi dada, doada. Pedro diz aqui no princípio, 2 Pedro, ele disse, essa fé já nos foi concedida, já nos foi dada, é um ingresso para o reino de Deus, é um ingresso não só para ir para o céu, mas para vivermos mais um pilar da nossa fé, que é a vida abundante, a excelência. Pela fé podemos edificar pessoas, pela fé nós teremos, então, coração para servir, nós teremos firmeza doutrinária, alegria, teremos paz, podemos viver pela fé a integridade que Deus espera de nós, unidade, amor, tudo isso, queridos, pela base que é a fé que nós temos, que é um presente de Deus, uma doação gratuita de Deus para voltarmos àquela posição original de onde nós nunca deveríamos ter saído, na pessoa do nosso pai Adão. Então, queridos, eu gostaria de finalizar dizendo a todos vocês, não sei quanto que está meu tempo, se você puder me dizer, Célia, quantos minutinhos eu tenho, facilita para mim. Eu queria dizer para vocês, queridos, consegue me sinalizar para mim? Quantos minutos? 10. 10? Meu Deus. Graças a Deus, porque eu precisaria falar de algo aqui e eu estava na dúvida se daria tempo ou não. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, queridos, que como o diabo, ele ainda hoje, ele consegue roubar algo tão precioso que está disponibilizado para os cristãos. Mas se nós também não tivermos atenção às artimanhas do diabo, nós incorreremos ou cairemos na mesma armadilha que os nossos pais, Adão e Eva, caíram. A Bíblia é muito clara em mostrar para nós que as palavras do diabo para Eva, por exemplo,
não foi negando a existência, não foi negando o poder de Deus, mas foi trazendo dúvida quanto a se o que Deus estava dizendo era algo para se confiar. Olha que coisa interessante. Satanás não negou que a palavra de Deus era autoridade. Ele não negou que a palavra de Deus é poderosa. Ele veio insinuar que Deus, na realidade, não era um Deus de caráter, não era um Deus que cumpria com a sua palavra. Porque ele chega dizendo assim, como foi que Deus disse? Vocês não podem, vocês não podem. Ainda hoje, o diabo usa os mesmos argumentos. Não, olha, se Deus falou, tudo bem, porque Deus pode, Deus tem, Deus é, mas será que vocês podem? O que ele sempre quer fazer com o cristão é, você não. Logo você que viveu uma vida errada, tantas transgressões você cometeu, tantos pecados você praticou, você, não, tudo bem, Deus pode, Deus é, mas você não. E essa foi a insinuação do diabo. Olha, mas se você for por outro caminho, aí sim você se transformará em Deus. Porque Deus, olha, veja só, ele está encobrindo algumas coisas. Deus não mostrou tudo, não revelou tudo. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão igual. Não, o homem já era igual a Deus. O Senhor já tinha coroado ele de honra, de glória, de majestade, de autoridade, de domínio, de poder na terra. Nós vemos isso claramente no Novo Testamento. 2 de Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz, escutem, o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho de Deus, as boas novas de Deus, na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ainda hoje, o diabo tem a tendência, meus amados irmãos, a colocar dúvida na palavra do Senhor, para que as pessoas elas fiquem iludidas, elas fiquem confundidas e, consequentemente, elas não se posicionem nessa fé que é poderosa, nessa fé que é maravilhosa, nessa fé que transforma as coisas ao nosso redor. Porque quando entendemos que nós temos características do nosso Pai, entendemos que nós, assim como Deus que tem fala, nós temos fala. Deus que tem inteligência, nós temos inteligência. Deus que tem capacidade criativa, nós temos capacidade criativa. Deus também, que é um Deus de fé, compartilhou conosco, repartiu conosco, como disse Paulo em Romanos 12, já uma medida de fé, para que por esta medida de fé nós não nos conformássemos mais com as coisas do mundo, né? Os argumentos que Satanás traz. Eles, mas vocês devem se transformar pela renovação da vossa mente. E como é que eu faço isso? Pela palavra de Deus. Porque eu quero dizer algo para todos vocês, irmãos. Quando o ser humano começa a duvidar, cair na armadilha do diabo e duvidar da palavra de Deus, ele vai duvidar da pessoa de Deus. Ou, se o diabo consegue fazer com que a pessoa duvide da pessoa de Deus, o caminho também será o mesmo. A pessoa vai duvidar da palavra de Deus. Porque Deus e sua palavra são imutáveis. Deus e a palavra são um só. E é isso, queridos, que nessa manhã eu gostaria de mostrar a todos vocês. Não deixe que o diabo, de forma cínica, venha roubar de nós, tirar de nós aquilo que Deus chama de precioso. A sua palavra, o seu caráter e, principalmente, a fé que Deus já compartilhou conosco. Por esta fé, irmãos, nós podemos falar crendo com o nosso coração, diz a palavra, e as coisas vão acontecer. Por esta palavra, querido, e por esta fé, nós podemos construir o mundo ao nosso redor.
pois a Bíblia diz que ao nascermos de novo, Deus também nos dá um espírito da fé. E o espírito da fé, a Bíblia diz, por boca de São Paulo, é assim: nós cremos com o coração, falamos com a nossa boca e aquilo que nós desejamos vai acontecer. Então, meus amados irmãos, eu gostaria que nessa manhã essa palavra pudesse ficar no seu espírito, como um ferro em brasa cravado, que nós, queridos, fomos tão amados por Deus a ponto dele não nos deixar só, não nos abandonar. Ao Deus dará, como se diz no Brasil. Não, não, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o autor e consumador da nossa fé. Deus abriu de volta para ele mesmo um novo e vivo caminho. E ele disse que nós podemos nos achegar pela fé ao trono da graça de Deus para buscarmos socorro em ocasião oportuna. Por esta fé, a Bíblia diz que nós podemos ser salvos. Essa fé traz para nós a graça que nos salva, mas a Bíblia diz, mas é só por meio da fé. Não tem outra forma. E encerrando, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se agrada de fé. E fé, irmãos, não é choro, fé não é lamento, fé não é murmuração, fé não é apenas a gente expressar os sentimentos diante de Deus, de dor, de sofrimento, de perda. Não, fé é uma atitude de ousadia. Fé é acreditar como verdade que o que Deus falou nunca vai falhar, nem tampouco vai mudar. Então, meus amados irmãos, abraço todos vocês que estejam onde estejam, e principalmente em Moçambique. O meu coração se une com vocês nessa manhã de domingo para engrandecer ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único que é digno de receber toda honra, glória, louvor, exaltação. Dizer a vocês do meu carinho, de mais uma vez, da honra de poder estar compartilhando com vocês dessa palavra que é maravilhosa. E dizer também da honra de pertencer a esse ministério que tem coerência, um ministério que tem equilíbrio e um ministério que nos dá a oportunidade de crescer. Então, a todos vocês, o meu amor e a minha bênção sobre a vida de todos vocês. Que Deus os abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom essa palavra. Então, assim, muito obrigada, pastor Policarpo. Obrigada pela palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe agora. Né? Muito obrigada mesmo. Então, eu quero orar, né, se vocês estão aqui no nosso meio, que ainda não recebeu Jesus, né, eu quero orar com vocês. Amém? Para você fazer um ato de receber Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Pai, eu não sei se tem no nosso meio alguém que ainda não tem o Senhor como Salvador, mas se tem, eu quero colocar diante de ti essa pessoa nas tuas mãos, Senhor, e ela vem abrir o coração dela para te receber como Senhor e Salvador da vida deles, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar também pela pessoa, quem está no nosso meio, ou que você ainda vai compartilhar nesse vídeo para outras pessoas, quem está com alguma enfermidade, sabe? Eu quero que você coloque a sua mão na enfermidade, como o pastor Policarpo falou, né? Pela fé. Nós entendemos que nós podemos orar aqui, nós sabemos que pela fé você está aí sendo curado em nome de Jesus. Então, aonde você estiver, eu quero que você coloque as suas mãos, né? Na sua enfermidade, na sua dor, e nós vamos agora nos unirmos em fé, em concordância, amém? Pai, eu coloco diante de ti a vida de cada um dos meus irmãos, eu
Eu coloco diante de ti a enfermidade, em nome de Jesus. Nós sabemos que pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Toda essa dor, nós repreendemos agora, nós damos uma ordem de comando fora desse corpo, em nome de Jesus. Nós declaramos esse corpo da ponta da cabeça, a ponta dos pés, curado e sarado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos pela fé e nós sabemos que a tua palavra diz que nós já somos curados e sarados em nome de Jesus. Essa é a confiança que temos na tua palavra. Essa é a confiança que temos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Obrigada pelas pessoas curadas, obrigada pelas pessoas saradas, obrigada por tão grande salvação que temos, Senhor, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a que vocês participaram, a que vocês estão entrando. Sabe, amados, compartilhe esse link, compartilhe, convide pessoas, né? Convide as pessoas para escutar essa palavra. Que palavra tão abençoada foi essa? Todo domingo estamos tendo a oportunidade, né, de convidar ministros, pastores, para dar uma palavra poderosa. Então, assim, sejam praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes, amém? Então, vamos praticar essa palavra. Então, até o próximo domingo, em nome de Jesus, amém?